Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula Niquerito, eu sou dentista desde 2002, tenho mais de 20 anos aí de profissão, atuo na perícia judicial desde 2018. E para quem não entende muito bem o que é essa área, né, eu auxilio os juízes de direito em processos envolvendo a odontologia. E aqui nesse perfil do Instagram eu ensino o dentista a fazer renda extra de até 8K por laudo realizado, né? E hoje eu resolvi fazer uma live falando das diferenças entre um conhecimento em perícia geral e perícias odontológicas, né? E aí, existe essa diferença mesmo? Existe sim, tá? Para quem é meu aluno aí sabe, né, da complexidade de um trabalho pericial, odontológico. Mas vamos aqui fazer uma analogia. Se, por exemplo, a mulherada aí quer fazer um cabelo, um loiro perfeito, em qual profissional que você vai? Você vai num profissional que sabe fazer de tudo ali, ou você prefere ir num especialista que só faça loiros, né? Eu entendo que mulher quer sempre ir num especialista, né? Até porque se você arriscar em um geral, você pode ficar até sem cabelo, tá bom? Então, o que eu quero é que vocês entendam essa importância de se fazer uma perícia, ter um conhecimento em perícia específico para a área odontológica, né? Até porque o juiz, quando ele analisa um caso ali, ele quer uma perícia específica com conhecimentos. Logicamente que o dentista tem conhecimento em odontologia, lógico que tem, né? Mas ele precisa unir esse conhecimento que ele tem da odontologia com a perícia judicial, tá? E o laudo não é simplesmente um texto corrido ali. Você tem partes, né, que você precisa respeitar do laudo pericial, tá bom? Então, eu entendo que um conhecimento em perícia que seja geral, né, ela abrange muitas áreas, mas entenda que a perícia odontológica é muito diferente de uma perícia em contabilidade, uma perícia em engenharia, até uma perícia médica, tá bom? E eu vou até falar mais pra frente sobre isso daí. E eu nem imagino como deve ser feita uma perícia em engenharia, mas eu sei que é muito diferente, tá bom? E aí você sabe o que tanto colocar no laudo odontológico, né? Não um laudo geral, um laudo odontológico. É lógico que você sabe que fotos tem que ter ali no laudo, tá? Mas em que lugar você precisa colocar essas fotos? No laudo tem um lugar certo para você colocar, tá? Você também vai explicar os fatos ali para o juiz, mas você sabe de que forma você precisa explicar esses fatos para o juiz, né? De que forma que você vai mostrar, por exemplo, um tratamento endodôntico? De que forma que você vai mostrar um problema ali na base do seio maxilar? Ou então alguma coisa envolvendo o nervo alveolar inferior, tá? Então entenda que quando você tem um conhecimento em perícias gerais, talvez você não consiga mostrar de forma efetiva todo esse conhecimento pro juiz, tá bom? Eu sei que você sabe de tudo isso, né? Mas a questão é você saber mostrar, tá bom? Como que você vai apresentar essas provas pro juiz, tá? E inclusive nas radiografias, e eu tô para dar uma aula para os meus alunos sobre como trazer alguns efeitos na radiografia para mostrar para o juiz o que de fato é importante ali, no que ele precisa prestar atenção, tá bom? São alguns efeitos gráficos que a gente coloca, tá? E uma coisa que eu trago também muito na perícia odontológica é que você precisa identificar uma causa concorrente. Por exemplo, existe uma ação do dentista e houve um dano. Ali você consegue identificar
somente uma causa única ou então tem uma causa concorrente, né? Isso eu já falei aqui provavelmente em uma live também ou algum Reels ali no feed, tá? Falo muito sobre essa causa concorrente que é importante você colocar no laudo. E aí você sabe explicar isso daí para o juiz, né? Talvez você que já tenha feito um curso aí de perícia odontológica, de perícia geral, será que te passaram os 7 parâmetros periciais em odontologia? Existem esses 7 parâmetros, tá? E você precisa colocar no laudo, tá bom? Mostrar para o juiz. Aí você não sabe quais são, e aí o que que acontece? Fica sem, seu laudo fica falho, né? E uma das coisas que eu quero mostrar também com relação a esses 7 parâmetros, por exemplo, um deles eu trouxe aqui, que é a relação que você tem que demonstrar entre essa causa e o efeito, tá? Isso é muito importante, isso é o principal de tudo que tem que ter ali no laudo, tá? Uma outra coisa que também o direito traz muito, mas você precisa saber explicar isso daí dentro da odontologia, que é uma obrigação de meio ou obrigação de fim e resultado, tá? De forma muito básica, porque isso demanda uma explicação mais densa, né? Uma obrigação de meio é quando você se utiliza de todos os meios, mas você não garante um resultado ali para o paciente, tá? E a obrigação de resultado é quando você se compromete a chegar no resultado, aquilo que você prometeu, tá? Acontece que os juízes, eles entendem muito a maioria deles entendem que a medicina é uma obrigação de meio, mas a odontologia está mais voltada para a obrigação de resultado, né? E isso é muito complicado de você demonstrar pro juiz. Até porque você não pode generalizar a odontologia como uma obrigação de resultado, porque ali tem várias áreas, né? Então, cabe ao dentista mostrar ao juiz que nem todas as áreas da odontologia entra nessa obrigação de resultado. Mas e aí, você sabe fazer isso? Como que você vai demonstrar essa questão para o juiz? Falar, excelência, não é de resultado, é de meio, tá? Então, tem algumas áreas ali da odontologia que eu entendo ser de meio, mas eu nem vou entrar nessa questão para não haver muita discussão, né? Mas isso é importante você trazer num laudo pericial. E olhe que existe essa diferença dentro de áreas que são da saúde. Olhe, medicina como obrigação de meio e odontologia como obrigação de resultado, né? Agora imagine quando você compara com outras áreas, tá? E a medicina está muito próxima ali da odontologia, né? E aí o dentista fica achando que quando você aprende a fazer uma perícia geral, você consegue ter um conhecimento de tudo, você consegue fazer uma perícia odontológica, você consegue fazer tudo da forma como tem que ser, né? Específica ali para odontologia. E não é assim, tá bom? E por que é importante você diferenciar esse conhecimento? Porque senão a sua perícia vai ser geral, o seu laudo vai ser geral, a sua conclusão vai ser geral e as provas que você trarão vão ser gerais também, né? E quais são os maiores benefícios de ter um conhecimento específico em odontologia? Eu acho que o maior benefício ali é o resultado, na verdade é o reconhecimento do seu trabalho pelo juiz, tá? E dessa forma, ele reconhecendo, ele vai ter mais confiança em você para poder te trazer mais perícias, né? E de valores, inclusive, mais altos, tá bom? E também porque eu acredito que quando você realiza um bom trabalho, o juiz já começa a ter preferências por você, tá? Porque entendam
que o juiz, existe uma lista ali que ele vai seguir, né, de peritos para que todos tenham a mesma oportunidade de trabalho, mas o juiz ele não fica com um perito ruim, que faça um trabalho mal feito, um trabalho preguiçoso, um trabalho que não seja objetivo, um trabalho que não tenha coerência. Certamente não vai ficar, tá? Então vai ter um primeiro trabalho, mas vai parar por aí, infelizmente, tá bom? E aí já acaba sendo descartado, né? E aí, quais são as vantagens de se fazer uma perícia, ter um conhecimento, né, em perícia específica para a área odontológica? Para você, justamente para receber mais perícias, tá? Você, inclusive, ali dentro do fórum mesmo, se você faz um bom trabalho, eu entendo que até os juízes, eles podem começar a indicar os bons peritos para outros juízes de outras varas, ali dentro do fórum mesmo, tá bom? Isso é uma ótima indicação. Então, o que eu digo para você? A única forma de você se dar bem nessa área da perícia judicial é você sendo específico, tá? Se você ser um perito geral, tá? Ter um conhecimento geral, a sua qualidade vai ser geral, você não vai ser um especialista naquilo, você vai ser um generalista, né? O seu laudo não vai atingir a necessidade do juiz ali, porque entenda que um conhecimento em direito o juiz já tem, tá? Não é simplesmente você saber sobre termos jurídicos ou como são os processos, não é só isso, você precisa conectar essa área do direito com a odontologia e aí sim dá para o juiz o que ele precisa para poder dar a sua sentença, tá bom? Então, por onde que você tem que começar? Adquirindo um conhecimento em perícias odontológicas. E o que eu recomendo para quem quer entrar nessa área? Para que vocês busquem sobre a responsabilidade civil do cirurgião dentista. Pode ser livros, tá? Isso daí traz muito conhecimento. Eu, inclusive, tenho um que fala sobre responsabilidade civil do cirurgião dentista. E ali tem muitos conceitos. Logicamente que você não vai aprender a como fazer uma perícia, como fazer um laudo pericial, não tem modelos de laudos periciais, nada. Mas ali vai mostrar conceitos, tá? Do que você precisa entender quando você atua na perícia judicial. Tá? Uma outra coisa que eu queria falar para você também é que consuma os meus conteúdos gratuitos que tem aqui no Instagram. Tem muita coisa boa. Vá juntando, vá anotando o que você acha importante e depois una isso para o seu conhecimento. Você que já está atuando na perícia ou então para você que quer começar nessa área, né? Vai buscando conteúdos gratuitos, tá bom? Não entre para essa área pisando em ovos. Tá? É uma área muito séria, é uma área que envolve dinheiro de pessoas, envolve danos morais também. Então, é importante que o perito ele tenha um conhecimento grande ali, não só em odontologia, mas em perícia judicial também, para que não traga prejuízos para as partes que estão envolvidas, tanto para o réu como pro autor da ação, e também para que não traga atraso para o processo, né? Porque se o dentista ele não conhece, não sabe como atuar na perícia odontológica, aí ele não responde dentro dos prazos, isso daí é ruim para ele, para que ele possa conseguir novas perícias, tá bom? Então, é isso. Eu queria dar essa orientação para vocês, porque eu sou dentista, atuo nessa área, então eu sei o que eu vivi lá no começo, para mim foi muito assim, pesado, sabe? Eu sofri bastante, embora eu tivesse a odontologia legal, já a especialização, mas é o que eu falo em todas as aulas quando eu dou aqui antes do lançamento do meu curso, né? Que é
era como se fosse um quebra-cabeça todo desmontado para mim, né? Aprendi muita coisa, inclusive voltado ali para a área criminal, mas foi muito sacrificado para mim buscar conteúdos na internet, conteúdos gratuitos, e a gente acaba aprendendo muito ali também dentro dos processos, né? Então, se você entra numa área sem um conhecimento, você inclusive corre riscos, tá? Não sei, de repente, já vi casos de até peritos serem processados, tá? Tomem cuidado, isso daí é raro, mas pode acontecer? Pode, tá? Por causar dano ali em uma das partes, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês. É um tema bem tranquilo hoje, né? Sobre esses conhecimentos, essa diferenciação entre uma perícia geral, né? Um conhecimento geral em perícia e o odontológico. Então, era isso, é uma live curtinha hoje, mas eu queria trazer esse tema para vocês, tá bom? Pessoal, é isso aí, um grande abraço para vocês e até a próxima live, se Deus quiser. Até lá!